quero indicar aqui para você 5 livros que todo homem deveria ler e que pode transformar a sua vida. Então, indo direto ao ponto aqui, o primeiro livro que eu quero indicar, todo homem deveria ler, é a Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada. Por que todo homem deveria ler a Bíblia Sagrada? A Bíblia é um conjunto de livros, tá? Então tem diversos livros ali e no total, juntando todos esses livros que formam a Bíblia, você tem um conteúdo extremamente profundo sobre o comportamento humano, sobre as experiências humanas, os dilemas humanos e como eles foram passados, como as pessoas, os personagens solucionaram esses problemas, como eles se desenvolveram, você compreende a jornada clara de cada um, e sem contar que você tem o poder de Deus para a salvação, né? Quem é cristão principalmente tem essa fé, tem essa crença. Então a Bíblia é um livro essencial para qualquer homem ler, tá? Você vai ter livros, por exemplo, o livro dos Provérbios, né, que vai mostrar aqui vários provérbios, né, ou ditados que podem te tirar da preguiça, da procrastinação, que vão te fazer amar a diligência, o trabalho, o esforço, né? Isso que são características de uma certa forma masculina, né, principalmente. Então, por exemplo, apenas o livro de Provérbios você já vai ter uma grande riqueza sobre essas virtudes e habilidades específicas do homem, né, ou mais próprias do homem, por assim dizer. No livro de Eclesiastes você vai compreender melhor o que é o sentido da vida, né, como as riquezas, a fama, tudo isso passa, tudo isso é vaidade, como há um tempo para todas as coisas, você vai compreender, ter uma ideia melhor do tempo, das estações da vida, né, de nascer, de se desenvolver, de morrer. Então, você vai ter uma riqueza muito grande nos livros da Bíblia aqui. E é por isso que é a primeira e principal indicação. Se você puder escolher apenas um livro para ler, para se desenvolver como homem, como qualquer pessoa, mas principalmente como homem, eu indicaria a Bíblia, tá bom? Então essa é a primeira indicação. Segunda indicação, todo homem deveria ler as Confissões de Santo Agostinho, tá? Agostinho de Hipona. Por que esse livro é tão importante, principalmente para os homens? Agostinho é um homem e ele contou a história da sua vida. Ele contou os seus dilemas, o que ele passou. Ele confessa aqui os pecados, os erros que ele cometeu. E muitos desses erros que ele cometeu são os erros que nós cometemos como homens no mundo moderno. Ele fala, por exemplo, aqui da vida promíscua que ele levava. E muitos dos homens na nossa era moderna vivem exatamente isso que ele falou. E às vezes coisas piores ou não tão ruins quanto o que ele cometeu, né? Não tão graves, por exemplo, quanto ele cometeu, mas vivem experiências semelhantes, falhas e erros semelhantes. E não apenas essa questão da promiscuidade, mas também vários outros erros, pecados, experiências, luto que ele passou, está descrita nesse livro. Isso mostra, né, e ensina para os homens o poder de ser verdadeiro consigo mesmo, né, ser verdadeiro para com Deus, para com o próximo, ser sincero e de não esconder na nuvem a, as próprias faltas, as próprias falhas, né, e não entrar num estado de negação, de que eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum erro, nenhum defeito, eu sou perfeito, ou entrar em um estado de orgulho, né? Eu sou melhor do que os outros, por isso, por aquilo. Quando você confessa, você abraça de uma certa forma a vulnerabilidade, mas você abraça também a verdade. E é essa verdade que te fortalece. Falar a verdade, principalmente para consigo mesmo,
que faz você, digamos, construir a sua vida moral, emocional e espiritual sobre a rocha, né? Quando você esconde e mente sobre a verdade da sua vida, do seu interior para você mesmo, você está construindo sobre a areia, tá? Você vai ficar muito mais vulnerável emocionalmente, moralmente, espiritualmente, do que você ser verdadeiro consigo mesmo. Então, Confissões de Santo Agostinho é um livro essencial para todo homem, tá? Um livro aqui para conhecer, por exemplo, que é ser uma pessoa madura. Esse livro serve tanto para homens quanto para mulheres, porém eu trouxe aqui para os homens porque é muito bom. É esse livro aqui, As 33 Marcas da Maturidade. Esse livro é importante por quê? Porque ele vai te mostrar quais são as características de uma pessoa madura. Então, por exemplo, ele vai falar aqui nesse livro sobre as características, né, de uma pessoa madura, ou as marcas, e uma delas, por exemplo, é ver a realidade de um modo objetivo. Outra marca da maturidade é criar mais do que se consome, né? Criar mais do que se consome. Outra marca da maturidade é exercitar a paciência com o defeito dos outros, é saber diferenciar o que é objetivo do que é subjetivo, né? Então tem várias marcas da maturidade e esse livro ele nos esclarece sobre isso. Então você vai olhar para a sua própria vida e vai conseguir julgar com muito mais facilidade o que é atitudes maduras e o que são as suas atitudes imaturas que você comete na sua vida. Então, as 33 marcas da maturidade, do Brett McKay e da Kate McKay. Tá? Próximo livro, quarto livro, é esse aqui, A Arte da Masculinidade. São dos mesmos autores das 33 marcas da maturidade, só que aqui é especificamente voltada para o gênero masculino, para quem é homem, né? A Arte da Masculinidade, habilidades e costumes clássicos para o homem moderno. Esse livro, ele vai ter aqui 8 capítulos, tá? Em cada um desses capítulos ele vai falar do homem como ele é diante de de alguma habilidade, né, do homem, de algum modo de ser. Como, por exemplo, o capítulo 1 é o homem como cavalheiro. Capítulo 2, o homem como amigo. O homem como herói. O homem como amante. O homem como pai, como desbravador, como líder e como homem virtuoso. Então, dentro de cada um desses capítulos, ele vai mostrar quais são as habilidades e vai te ensinar habilidades práticas dentro de cada um desses temas para você desenvolver. Então, aqui, por exemplo, o homem como pai, ele vai ensinar você algumas brincadeiras que você pode fazer com seus filhos, ele vai te ensinar a trocar fralda, vai te ensinar a fazer trança no cabelo da sua filha, tá? O homem como desbravador, ele vai mostrar algumas coisas aqui, como você pode fazer algumas aventuras que são benéficas, né? Como, por exemplo, trilhas, e ele vai te ensinar algumas habilidades sobre isso. O homem como líder, ele vai te ensinar o que é liderança, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para ser um bom líder, né? Então, cada um desses capítulos vai trazer habilidades e costumes clássicos, né, para o homem moderno, né, para nós de hoje em dia. Ele ensina até a fazer nó de gravatas, a se vestir melhor, a ter uma boa postura, né? Então é um livro muito completo com relação a habilidades e costumes que vale muito a pena qualquer homem ler e aprender, tá bom? Por fim, por fim, e não menos importante, nós temos aqui Apologia de Sócrates, de Platão. É o menor livro aqui, eu acho. Ele é as 33 marcas da maturidade. É um livro bem curto. Esse livro ele vai falar sobre o julgamento de Sócrates. Sócrates, o considerado pai da filosofia,
é um filósofo grego. E esse livro é importante porque mostra o que é a coragem, né, o que é humildade e o que é coragem, mesmo diante do perigo da própria vida, mesmo se arriscando a própria vida, ser corajoso com relação ao que é bom, ao que é verdadeiro. Sócrates foi um homem que buscava desenvolver a virtude nos jovens da sua época. Ele foi acusado de corromper a juventude, né? De falar, eles acusaram Sócrates de corromper a juventude, de falar que eles se tornassem, não acreditassem mais nos deuses gregos. Só que o que Sócrates fazia era buscar desenvolver a virtude nos jovens. Quando alguém, né, por exemplo, um jovem, afirmava saber alguma coisa, Sócrates ele começava a fazer perguntas e perguntas até chegar ao ponto de esclarecer para a pessoa se ela realmente sabia daquilo ou se ela apenas achava que sabia ou fingia saber, né? E Sócrates também ele falava muito para as pessoas buscarem as coisas que eram elevadas, a bondade, ser uma pessoa boa e não apenas acumular bens materiais. Ele censurava muito aquelas pessoas que o principal objetivo da vida delas era acumular riquezas ou fama. Ele sempre colocava essa questão da busca pelas virtudes como algo extremamente importante, né? Ele falava que uma vida deve ser avaliada, reavaliada. E que uma vida que não tem essa análise própria, né, que a gente faz sobre a nossa vida, sobre como nós vivemos, essa avaliação, é uma vida que não merece ser vivida. A vida que merece ser vivida é uma vida atenta em que você olha para ela, vê os erros que você está cometendo e corrige. É uma vida atenta, meditada e avaliada. E Sócrates, aqui nesse livro, vai contar a história dele e no final do livro eles vão perguntar para Sócrates se ele, digamos, tira o que ele falou, né? E se ele retirar as palavras que ele disse, ele vai sair dali com vida do julgamento, e se não, ele vai ser morto. Então, Sócrates mantém a sua palavra, mantém a verdade do que ele disse, mesmo enfrentando a morte. E ele é ali muito atento, muito corajoso nesse momento, afirma e confirma as palavras que ele falou, confirma o que ele vinha fazendo, que era desenvolver a virtude nos jovens. E assim ele é morto, mas isso expressa a sua extrema coragem e verdade e sinceridade. Essas que são virtudes essenciais para qualquer homem. Então Sócrates é um espelho, é um modelo de humildade e de coragem, mesmo diante do risco da própria vida, mesmo diante da morte. É alguém que foi verdadeiro, que foi sincero e que buscou a bondade mesmo diante da morte, tá? Então, esses são 5 livros que qualquer homem deveria ler, na minha opinião. Se você já leu algum desses, coloca aqui nos comentários e o que você achou. E se você acha que tem outros livros que deveriam estar nessa lista, também coloca aqui nos comentários que eu vou olhar cada um dos livros que vocês citaram e vou comentar, tá bom? Muito obrigado, você que assistiu até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou das indicações, curta o vídeo para aparecer para mais pessoas, tá? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.